intervalo foi bem rapidinho, a gente já tá de volta, tá? E eu continuo te convidando, fica comigo até o final do programa, tem muita coisa ainda para rolar. A gente viu agora como desengasgar, né? Aprendeu a técnica. Que importante levar essa informação para você aí na sua casa, tá bom? E chegou a hora da série especial sobre o autismo. Vamos falar sobre o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Acompanhe a reportagem de Olívia Freitas. No extremo leste de São Paulo, mãe e filho caminham unidos por tudo que os torna diferentes. Ela é cega. Ele, aos 8 anos, foi diagnosticado com deficiência intelectual. Percebi na creche, a coordenadora dessa creche, ela me chamou e ela conversou comigo. Ela falou assim: Rose, você já percebeu algumas diferenças nele? Eu falei assim: até então não, porque como eu falei, é uma criança normal como todos, brinca, ele só gostava de repetição. No ano passado, depois de uma crise nervosa, Luiz precisou de atendimento. E o médico suspeitou de um outro diagnóstico: autismo. Considero hipótese diagnóstica de autismo de alto funcionamento. Você já foi ao posto com esse documento e tentou marcar uma consulta pedindo uma avaliação médica? Elas falam que nunca tem vaga. Já Marcela viu o filho crescer enquanto esperava pela primeira consulta. Hoje ele está no processo de avaliação para o diagnóstico. O Benjamin ficou 5 anos na fila de espera para passar no neuro. Hoje o Benjamin tem 8 anos, né? E assim, é difícil porque se não tem terapia, não tem acompanhamento, nada dá certo. Então tudo se baseia no laudo, tudo da vida da criança. E no SUS tá difícil. E ter nas mãos um laudo é só o início de uma longa caminhada cheia de desafios para a maior parte das famílias. Da fila para o diagnóstico, elas acabam caindo em outra fila para ter acesso ao tratamento. Fernanda cuida do irmão mais novo, de 7 anos. Ela buscou uma unidade do SER, Centro Especializado em Reabilitação. Mas o Lucas foi liberado das terapias. Ele tem avaliação com a neuropsicóloga, né? Ele tem o laudo da neurologista. Ele não se enquadra lá, por ele ter um nível de suporte 1. A primeira vez que eu passei no CAPS foi a mesma coisa. E aí, com a ajuda da UBS, eu consegui. Hoje ele é assistido pelo CAPS. Então, assim, se na UBS falta, se lá no SER não dá, no CAPS não dá. Eu perguntei pra ela quem que vai acolher. UBS, CAPS e SER são as principais portas de entrada para o atendimento dos autistas pelo Sistema Único de Saúde. O problema no SUS, tem poucos lugares que tem equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento. Infelizmente, no grande público, é difícil você conseguir um bom atendimento com uma criança com TEA. Segundo o Ministério da Saúde, no SUS, 266 centros especializados em reabilitação em todo o país estão habilitados para atender autistas. Em 2024, outros 19 serão construídos. O atendimento indicado é multidisciplinar. É o que esta clínica particular oferece. Nós temos fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, atendente terapêutico, pediatra e neuropediatra. Como a gente sabe que cada criança depende de determinadas terapias, né? Cada criança é de um jeito, cada criança tem uma demanda diferenciada, geralmente ele vem encaminhado pelo médico conforme as especialidades que ele precisa para desenvolver. Como é bom falar desse tema, né? Sobre autismo. Quando a gente fala sobre autismo, a gente fala sobre inclusão social. A gente leva informação até você e é justamente isso, falar de respeito, né, ao próximo, seja ele quem for, certo? E olha só, vamos mudar de assunto, porque agora a gente vai falar sobre os clientes da Unimed João Pessoa que podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Bacana, né? Agora a gente muda de assunto para falar sobre o Instituto Nacional de Seguro Social, que estima
que as aposentadorias por invalidez representem 14,5% do total de aposentadorias no regime geral de previdência social. Mas quem tem direito e como funciona? A gente conversou com uma advogada previdenciarista que vai tirar algumas dúvidas. Segundo dados do INSS, cerca de 15% do total de aposentadorias aqui no Brasil estão relacionadas à invalidez. Isso, transformado em números, quer dizer aí 2,8 milhões de beneficiários. Realmente o número é muito alto e para entender esse mundo, em como dar entrada nesse processo de aposentadoria, que por vezes a gente escuta que é tão demorado e tão difícil, a gente convidou a advogada previdencialista Luana Pires para conversar com a gente. Muito obrigada pela tua participação. Ainda é um processo difícil, complicado, né, para se acessar esse benefício. E por que então esse rigor por parte do INSS? Pois bem, de fato, esse número tem crescido a cada dia. A gente tem verificado que o número cresceu um pouquinho nos últimos anos. Apesar da rigorosa fiscalização por parte do INSS, o número tem crescido em razão da quantidade de doenças ocupacionais que, de fato, têm aparecido no mercado de trabalho hoje. Além do que, os números vêm desde antigamente, porque muitas outras pessoas antigamente conseguiam esse tipo de benefício. Apesar de haver regularmente a fiscalização por parte do ente previdenciário. E aí, antes de acessar a aposentadoria, muitos trabalhadores conseguem um benefício, né, o BPC. Por que não se dá logo esse direito, né, à aposentadoria e passa antes por esse processo que deve ser revisado com uma certa frequência? Na verdade, o benefício de auxílio-doença, que é o que normalmente se consegue anteriormente a uma aposentadoria por invalidez. O que acontece? Por vezes, a pessoa está ali trabalhando normalmente e sofre algum tipo de acidente no trabalho. É encaminhado para o INSS para que passe aquele período de recuperação. E aí, depois de passado esse período, se visualiza que aquela pessoa não recuperou a capacidade laboral. Então, é de novo renovado o pedido do auxílio-doença e assim sucessivamente. Quando é que esse benefício é transformado numa aposentadoria por incapacidade permanente? Quando se vislumbra que, de fato, aquela doença ocupacional não tem mais volta, ele não tem condições de recuperar aquela capacidade laborativa dele. Então, esse benefício é, de fato, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Mas aí pode acontecer dessa pessoa recuperar a capacidade laboral e poder voltar a trabalhar. Por isso que não é de logo concedida uma aposentadoria por incapacidade. E essa invalidez está relacionada tanto a questões físicas como também psicológicas, né, que a gente tem visto que tem aumentado o número de afastamentos por problemas psicológicos, né, um deles inclusive o burnout. Exatamente, assim, a gente viu principalmente depois da pandemia, aí o que explica também o aumento do número, considerando que os dados do IBGE são atualizados a cada ano, a gente viu que depois da pandemia o número de doenças psicológicas aumentaram bastante. Então, assim, esse tipo de aposentadoria por incapacidade, ela pode ocorrer tanto por questões físicas ou psicológicas, de fato, se realmente comprovadas através de laudos médicos e depois de passado pela perícia no próprio ente previdenciário, que aquele tipo de doença leva à incapacidade permanente. É isso aí. O programa Saúde e Você deste sábado vai ficando por aqui. Quero te agradecer a sua companhia. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado. Até lá. Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.